Olá pessoal, bem-vindos a mais um de Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, eu sou analista responsável pela cobertura dos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre o Investors Day da Alupar, que aconteceu no dia de ontem. Eh, eu espero que vocês deixem seu like, o seu joinha. Se tiver algum comentário, deixa aqui no vídeo que depois responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. O que achamos do Dia do Investidor da Alupar, desbravando a América do Sul? O que eu posso dizer para vocês antecipadamente é que eu gostei de todo o evento, tá? Só informações boas, só informações interessantes. Eu acho que a empresa falou tudo que eu, como acionista, como analista, gostaria de ouvir, tá bom? Mas vocês devem ter percebido que a ação chegou ali aos 33, R$ 32 e ela começou a cair, tá? Tá aí a uns 26, R$ 27. Esse fenômeno eu tenho observado com todas as empresas que são capitais intensivas ou empresas que têm um endividamento já razoavelmente alto, tá? Então, quando eu olho para o setor elétrico, e por que isso? Porque quem observa as lives do Motinha deve ter percebido que você pega ali a curva de juros futura, cara, ela virou um foguete, né? Ele até brinca, nossa, parece um Bitcoin isso aqui, mas não é Bitcoin, é a taxa de juros real brasileira voando, né? E, naturalmente, ser negativo para os cases que estão alavancados ou aqueles cases que vão passar por um investimento, um fluxo de investimentos muito alto, afinal de contas o capital ficou mais caro. Dentro do setor elétrico, eu tenho observado esse fenômeno aí, especialmente com a Equatorial, que a gente não tem cobertura, mas eu sei que ela está sofrendo isso, e das empresas que a gente cobre, a Auren, né, que dentro daquela incorporação colocou a AS Brasil, o mercado acabou preferindo caixa ao invés de troca de ações, então assim, o endividamento vai ficar muito maior do que aquele que anteriormente se imaginava. Então, fica uma questão um pouco difícil, eu estou já tentando trazer são dessa conclusão aqui, tá? Que é o seguinte: se você coloca o que a gente está observando, né, nos números macros, assim, de imediato, cara, isso vai derrubar o valuation de todas as empresas, principalmente por causa de custo de dívida. Porque se antes o mercado ou a nossa área macro estava colocando dentro das estimativas uma Selic de longo prazo, sei lá, de 8, 9, agora a turma vai colocar, pô, 13, 14, né. Então fica essa dúvida se, nesse exato momento, a gente apropria esse cenário apocalíptico nos modelos e derruba todos os valuations, porque o Brasil vai ser assim para os próximos 50 anos, ou a gente espera a poeira baixar, tá bom? Eu acho que essa queda tá vindo muito nesse sentido, tá, principalmente nesses cases que eu acabei de comentar, tá. E por exemplo, a ISA-CETEP, né, que agora virou ISA Energia, ela vai passar por uma fase de investimentos muito pesada, tá, isso já é bem notório, e eu acho que ela caiu também, tá. Então todos esses cases aí que em energia elétrica principalmente, que estão sofrendo com isso, eu acho que esse é o motivo. E por quê? Quem já participou, já viu outros comentários nossos, né, outros vídeos nossos, a gente sempre começa com a conclusão, né, a gente quer ser o mais objetivo possível, o mais claro possível, né. A gente está mantendo a recomendação de manter, né, os atuais níveis de preço, vemos uma TI real implícita de 12%, que é muito boa, é mas assim, o mercado, eu acho que ainda não começou a apropriar esse cenário macro dentro das suas estimativas. Eu não posso responder pelas outras casas, eu não sou funcionário das outras casas, mas quando eu olho ali os preços alvos do consenso, a impressão que eu tenho é essa, tá. Eu acho que o mercado está esperando, assim, pelo menos baixar a poeira para saber se vale a pena apropriar esse cenário apocalíptico dentro dos seus modelos e eventualmente cortar uma parte do upside, ou se vale a pena pelo menos esperar a poeira baixar. Então, assim, eu decidi esperar um pouco a poeira baixar, porque não adianta eu colocar algo que está ali na tela e, pô, 2, 3 meses muda tudo, e aí? Eu vou ter que refazer tudo de novo. Então, mas de uma maneira ou de outra, o sentimento que eu quero trazer para vocês é o seguinte, é que você tem uma empresa muito boa em termos de execução, tá? Se a gente considerar o cenário um pouco antes desse apocalipse que a gente está vivendo em termos de curva de juros, cara, ela estava entregando um prêmio muito interessante. O histórico de execução de projetos é muito bem sucedido, tá? Ela está passando por um novo pipeline de investimentos, tá? Como ela passou no passado. Só que dessa vez de projetos dolarizados e adquiridos em condições muito atrativas. A gente sempre que a empresa ganhava um lote novo nos leilões aqui na América do Sul, Colômbia, Peru, Chile,
a gente escrevia um relatório, né, novo, explicando, e uma das coisas que chama atenção é o ativo ser dolarizado, adquirido em condições muito interessantes, né, quando a gente pega ali aquela relação RAP-Capex, a gente observa aí algo 13, 14%, enquanto que os leilões daqui do Brasil, em reais, estão entregando às vezes 10%, até um pouco menos do que isso, tá. E não bastando isso, apesar dela não ser a mais agressiva pagadora de dividendos, cara, ela paga ali alguma coisa de dividendo, bonificação, tá, de novas ações, e ela anunciou um programa de recompra, ela própria querendo dizer o quê? "Cara, eu estou barato". E, claro, isso ela compraria ali um pouco mais de 1% do float, pode ser até que ela não faça essa aquisição, né, ela abre o programa de recompra e não necessariamente a executa, mas é um indicativo que, pô, a empresa observa como ponto de vista de alocação de capital, desse excesso de caixa que ela está tendo, as suas próprias ações, tá. Então, assim, saiba que você tem hoje um ativo muito bom, tá, ela tem as suas características, né, principalmente de não ser tão agressiva no que diz respeito ao pagamento de dividendos, mas por quê? Porque ela está colocando projetos muito bons e muito interessantes de pé, tá bom. Então aqui eu fiz uma coisa que eu geralmente não costumo fazer, que é falar do passado, né, porque, eu acho que a análise profissional ela olha muito para o futuro, qual é a estimativa, qual é o preço, qual é a curva, mas sempre olhando para o futuro, porque o que aconteceu, sei lá, em 2022, em 2021, em 2020, cara, não interessa mais, já fez preço, já é passado, já aconteceu. Claro, você observa, capacidade de execução, governança, coisas que são interessantes, né, e para isso você precisa olhar para o passado, mas a gente não olha, assim, em termos fundamentais, por assim dizer, né. A análise profissional, ela sempre tenta olhar para frente. Mas eu quebrei um pouco esse tabu, e eu quero falar um pouco do passado para vocês entenderem como é que eu enxergo a empresa hoje, tá bom? E eu coloquei aqui, julgando o momento atual da empresa, eu acho ele muito semelhante aos eventos de 2016. O que aconteceu em 2016? Entre 2010 e 2014, 2015, os leilões, eles eram muito mal formatados, eram lotes muito grandes, só participavam players grandes. O governo vinha, intervindo nos leilões, usando a Eletrobras para comprar um monte de projetos ruins, né, que se provaram ruins. Muitas empresas quebraram. E até aquele momento houve lá no final desse ciclo, as empresas sequer estavam participando dos leilões. Então você tinha um leilão e ao invés dele ser super competitivo como ele é hoje, simplesmente as pessoas paravam os players eles paravam de participar. Você tinha leilão que dava vazio, né, muitos lotes eles não eram leiloados, o que não interessa para ninguém, né. Não interessa para a empresa, não interessa também para o governo. Então, à medida que esses lotes, eles não eram leiloados, isso gerou uma demanda reprimida muito grande, e que quando houve ali a transição do governo, houve a mudança do marco da regulação, né, de como eram os leilões de transmissão, e isso a gente escreveu no nosso início de cobertura lá atrás, explicando tudo o que acontecia. Mas o ponto é o seguinte, quando houve essa mudança, as empresas começaram a participar agressivamente dos leilões. Então elas ficaram abarrotadas de projeto e a Alupar ela fez parte disso, tá. E aqui eu explico, nossa, então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, na época, ali 2015, 2016, ela valia mais ou menos 5 bilhões, o valor de mercado dela. E ela abraçou ali outros 5 bilhões em investimentos, tá. Aí o que eu fiz aqui, cara, foi a coisa mais sorvete na testa do universo, que é colocar o quanto valia o preço da ação ao longo desse ciclo. Então vocês vão ver ali que por volta de 2015, 2016, a ação valia R$ 15. Aí aqui, entre um ponto e outro, né, entre o passado e o presente, aqui eu só estou considerando 2023, sendo que ela chegou até mais de R$ 30 nesse ano, com pandemia, com juros indo, porra, para a lua, ela chegou a mais de R$ 30. E por que isso? Porque ela colocou um monte de projetos dentro, da sua cesta e executou esses projetos, tá. E você não correu o risco de interferência do governo, não correu o risco de, preço de petróleo, você foi assim, uma empresa muito redondinha, gerando muito pouca volatilidade, mas entregando retorno para o acionista, né. A cotação dobrou, no meio do caminho, ela pagou alguma coisa de dividendo, não tão agressivamente quanto outros, e você ainda recebeu bonificação de ações. Então, assim, olhando um pouco para o passado, eu vejo a empresa num momento histórico muito similar, porque ela vai entregar esses 8 bi, de dividendos, de investimentos nos próximos anos, tá. Então eu acho que falando qualitativamente, é isso que eu enxergo,
tá? Não, e esses projetos esses, como eu já comentei, dolarizados, com ótima relação RAP-Capex, e caso ela resolva desinvestir, desses negócios, cara, o mercado paga muito caro em ativo dolarizado, principalmente em países que têm menores prêmios de risco do que o Brasil, tá? Aí eu cito aqui um exemplo que eu já citei em outros vídeos, que ela vendeu em 2016, se eu não me engano, um empreendimento que ela tinha com a CEMIG por, sei lá, 25 ou 30 vezes EV/EBITDA, tá, enquanto que a própria empresa negocia aí a 7, 8 vezes. Então, assim, estruturalmente é um case que eu gosto muito, mas fica essa dúvida aí do cenário macro, se ela vai pagar mais juros ou não, e o quanto dessa estabilidade vai ser trazida de fato para os fundamentos, tá. Mas indo aqui para os eventos, né, ela citou, a evolução dos projetos daqui do Brasil, né, eles estão, eh, muito on pace, muito no momento certo. Chama atenção também, um projeto chamado Transnorte, né, a gente chama de TNE, que teve problema de licenciamento relacionado à questão indígena e que ano passado ele estava 4% concluído e ele entra esse ano aí com 66% do projeto concluído e muito possivelmente ele deve entrar em operação ano que vem, tá. Então é um projeto aí que com mais de 200 milhões de RAP, muito interessante. Então ela tem algum crescimento para ser entregue no curto prazo, o que é bom, mas lembrando que sim, ela tem, a maior parte do seu valor a ser gerado até 2029, que é quando ela deve entregar todos os projetos que ela tem atualmente. Então eu falo aqui dos projetos que ela tem, né, comento que em 2024 ela pegou aí quase 1 bi de novos projetos em dólar, que eu já comentei com vocês, já escrevi outros relatórios. Já falei também que foi em condições muito interessantes, e o que eu posso dizer para vocês também é que as receitas dolarizadas devem sair de 8 para 17% até o final do ciclo. Então olha que interessante, né, ela não é necessariamente uma exportadora, é uma transmissora de energia com receitas dolarizadas, que é algo, como você pode perceber tendo em vista os acontecimentos recentes, tende a ser algo muito positivo, né, acontecimentos recentes aí, principalmente, como eu comentei, a desvalorização do real. Remuneração do acionista, aí o que ele comenta é o seguinte, eu vou tentar juntar, né, essas 2 informações, né, da remuneração do acionista com a alavancagem, mas essencialmente é o seguinte, eles vão se alavancar bastante, tá. Hoje a dívida líquida é de 3 vezes aproximadamente, um pouco mais, e até o pico, deve chegar aí algo próximo a 4 vezes. Eh, e ao longo da apresentação ele mencionou que não vai chegar a 4,7 vezes como chegou no passado. Tá? Então a empresa ela quer ter uma gestão de portfólio mais eficiente, tá? E outra coisa que mencionou também foi a decisão de alocação de capital. Ah, você vai pagar dividendo, você vai fazer recompra ou você vai comprar novos projetos. O que a empresa deixou claro para mim foi o seguinte: olha, eu quero novos projetos. Acontecendo novos projetos, eu vou privilegiar esses novos projetos a pagamento de dividendos ou recompra de ações. Ok, estão sendo bem claros com isso. E comentaram também que a questão do capital, né, caso falte capital, por assim dizer, eles não vão se limitar ao caixa deles, eles podem fazer parcerias, como eles fizeram com a Perfin no passado, ou podem até emitir novas ações. Então, estão sendo claros em relação a isso. Brasil ou exterior, né, Capex ou dividendos. Então, assim, eles também foram claros que eles estão focando lá fora, tá. Por quê? Porque não devem ter muitos leilões ao longo de 2025. Então, se não devem ter muitos leilões, ora, não vai ter muita oportunidade para os cases brasileiros, né, Taesa, ISA Energia, que era chamada de ISA-CETEP, e essa foi uma das grandes perguntas, né. Então, assim, eles confirmaram, né, reafirmaram que vão continuar focando no exterior, o que eu, so far so good, considero positivo. Eles já investiam fora do Brasil antes desse novo ciclo de investimentos funcionar, então, assim, é algo que eles já dominam, né, já tem aí um passado, uma presença nesse tipo de negócio, tá. Eh, Aí ele fala da questão dos juros, né, como eu já mencionei, mas, é mais ou menos isso, tá, gente. Eu tentei focar mais na tese, do que necessariamente nos pontos que foram mencionados, em algum grau eles já são públicos, né, eles só deram um pouco mais de cor, né, no entendimento, mas eu acho que eu já falei aqui, né, acho que o único problema das transmissoras é que elas não conseguem botar um projeto de pé, sei lá, em um mês, né, é uma coisa, assim, que leva alguns anos, mas, né, o histórico recente, eu acho que ela tem
confiança, né, do mercado de sobra no que diz respeito à capacidade de entrega desses projetos. Eu acho que a sua performance pregressa já fala por si só, e à medida que eu vejo a empresa, entrando em novos projetos positivos, né, ao invés de pagar dividendo, eu prefiro estar exposto a esse case em relação a outros, tá. Gosto da Taesa como empresa, gosto da ISA Energia como empresa, mas a gente tem mas assim, sem tentando fechar um pouco dos meus olhos a valuation, eu acho que o case que eu mais gosto é o da Alupar, exatamente por esse pace de crescimento e de execução e de estar sempre buscando novos negócios, enquanto que as demais, às vezes por estar expostas apenas a Brasil, acaba tendo aí sendo aí uma questão um pouco mais limitada. Então é isso, tá? Acabei falando bastante, mas eu espero que vocês tenham gostado do relatório. É isso aí, gente. Valeu, bom dia, até a próxima.